O tanque Tsar. Este tanque desenvolvido na Rússia não se parecia em nada com os tanques que conhecemos. Esse veículo não tinha lagartas. Em vez disso, trazia na parte frontal duas rodas gigantescas com impressionantes 9 metros de diâmetro. Já na parte traseira, havia uma terceira roda muito menor que servia para o direcionamento. O objetivo dos engenheiros era simples. Graças a essas rodas monumentais, o veículo passaria pelas trincheiras e obstáculos inimigos sem a menor dificuldade. Com suas grandes torres de canhão, quem olhava por fora tinha a impressão de ver uma fortaleza ambulante. No entanto, essa ideia que parecia perfeita na teoria se transformou em um verdadeiro desastre na prática. A distribuição de peso do tanque foi pessimamente calculada. No primeiro teste de rodagem, em 1915, a pequena roda traseira atolou na terra fofa. Por mais potência que os motores gigantes da frente gerassem, não conseguiram tirar o tanque daquela lama. O tanque Tsar acabou abandonado à própria sorte bem ali, no pântano onde foi testado pela primeira vez. M50 Ontos. Desenvolvido pelo exército americano nos anos 1950, este veículo tinha uma carroceria bastante pequena e uma blindagem leve. O que o tornava verdadeiramente incomum eram os nada menos que 6 canhões sem recuo montados em seu corpo. Esses canhões podiam ser disparados um a um ou todos ao mesmo tempo em uma única salva. O objetivo principal desse pequeno monstro era emboscar tanques inimigos e neutralizá-los disparando todos os 6 canhões de uma vez só. Embora tenha sido projetado como um caça-tanques, na Guerra do Vietnã ele foi usado principalmente para dar apoio à infantaria e acabou se mostrando extremamente bem-sucedido em destruir bunkers inimigos. No entanto, esse pequeno monstro tinha uma grande falha. Para recarregar os canhões, um dos membros da tripulação precisava sair do veículo. Sair no meio do fogo cruzado, com balas voando para todos os lados para recarregar aqueles canhões gigantescos não era nem um pouco seguro. Apesar disso, o M50 Ontos provou o valor de seu design incomum com seu sucesso no campo de batalha e ficou gravado na memória como um dos caça-tanques mais interessantes da história militar. Stridsvagn 103. Desenvolvido pela Suécia durante o período da Guerra Fria, este tanque estava completamente fora dos designs convencionais. Ele não tinha torre, trazia uma carroceria totalmente reta e extremamente baixa. Já o seu canhão era fixado diretamente no corpo do veículo e não se movia. Como não tinha torre, a probabilidade de ser notado pelo inimigo e ser atingido diminuía consideravelmente, enquanto sua altura era de apenas 1,9 metros. O S-Tank, para mirar para a da direita e para a esquerda, precisava girar o seu corpo inteiro. Já para mirar para cima e para baixo, utilizava o seu avançado sistema de suspensão hidráulica. Esse design incomum tornava extremamente fácil camuflar o tanque no terreno. Embora não pudesse atirar enquanto estava em movimento, foi considerado um dos designs de tanque mais bem-sucedidos já desenvolvidos para guerras defensivas. Mine Exploder T-10. Desenvolvido para encontrar uma solução para o problema das minas nos campos de batalha, este veículo surgiu a partir da remoção das lagartas de um tanque M4 Sherman padrão, que foi então montado sobre rodas de aço gigantescas. Seu design lembrava quase uma bicicleta gigante de 3 rodas. Ele tinha rodas de 2,5 metros de diâmetro na parte frontal e de 1,8 metros na traseira. Essa estrutura elevava o tanque a 1,5 metros do chão, protegendo assim melhor a tripulação contra as ondas de choque das explosões. Inclusive, para não colocar a vida dos soldados em risco, o veículo foi projetado para ser controlado por controle remoto. A ideia no papel era bastante impressionante. Esse gigante de 52 toneladas, com o seu peso, detonaria as minas por onde passasse e abriria um corredor seguro para as tropas que vinham atrás. No entanto, os testes não saíram como o esperado. O veículo era tão pesado que conseguia avançar a apenas 3 km por hora. Esse veículo gigante, que se movia em ritmo de caminhada no campo de batalha e tinha dificuldades para manobrar, transformava-se em um alvo fácil para a artilharia inimiga. Por essa razão, após os testes em 1944, o projeto foi engavetado. Praying Mantis. Os britânicos desenvolveram este veículo para poderem atirar com segurança por trás de muros baixos e trincheiras. Ele tinha uma carroceria muito mais leve, baixa e compacta do que os tanques clássicos. Em vez de um canhão pesado de tanque, carregava 2 metralhadoras, e a tripulação de 2 pessoas controlava o veículo deitada de bruços em seu interior. A característica mais incomum do veículo era o seu braço hidráulico que se elevava a partir da carroceria. Esse braço subia por trás de um muro e, com as metralhadoras em sua extremidade,
conseguia abrir fogo contra o inimigo enquanto o corpo do tanque permanecia totalmente protegido. A ideia era bastante genial. No entanto, durante os testes, surgiu um problema inesperado. Quando o braço se movia, a tripulação lá dentro era sacudida violentamente. Como os pilotos sofreram náuseas e tonturas nos testes, controlar o veículo tornou-se quase impossível. Como resultado, apenas 2 protótipos foram produzidos e o projeto foi engavetado. Objeto 279, ganhador do apelido de o tanque do juízo final, este monstro foi projetado para sobreviver a uma guerra nuclear. Parecendo bastante futurista com sua carroceria achatada e elíptica, o formato estranho deste tanque servia para evitar que ele capotasse com a onda de choque gerada por uma eventual explosão nuclear. Dessa forma, a onda de choque simplesmente passaria batido por cima do tanque. Além disso, este tanque não tinha 2, mas sim 4 lagartas inteiras. Graças a essas 4 lagartas, ele conseguia avançar facilmente em pântanos, neves profundas e terrenos acidentados. Também possuía um sistema especial de filtragem de ar que protegia a tripulação contra poeira radioativa nuclear, biológica e química. No entanto, tantos detalhes de engenharia trouxeram consigo grandes problemas. A manutenção do tanque era incrivelmente difícil. Quando o sistema de 4 lagartas falhava, levava horas para consertar. Além disso, sua produção era muito cara. Quando a liderança soviética abandonou o conceito de tanques pesados, este tanque especial da era nuclear também não conseguiu entrar em produção em massa. Antonov A-40. É possível colocar asas em um tanque e fazê-lo voar? A União Soviética tentou responder sim a essa pergunta em um dos projetos militares mais incomuns da história. Para conseguir levar apoio blindado às linhas distantes da forma mais rápida possível, os engenheiros montaram asas gigantescas e uma cauda no corpo de um tanque leve T-60. O que surgiu foi literalmente um tanque voador. Esse veículo não conseguia decolar por conta própria. Ele era puxado para o céu como um planador por um grande avião bombardeiro e, ao se aproximar do alvo, era liberado. O plano era que o tanque planasse até o chão, soltasse as asas e entrasse imediatamente na batalha. No entanto, o primeiro e único voo de teste revelou o maior problema do projeto. O tanque era tão pesado que os motores do avião que o puxava ficaram sobrecarregados ao extremo e correram o risco de cair. Por isso, o tanque teve que ser liberado antes do planejado. Embora o piloto tenha conseguido fazer um pouso seguro, o tanque nunca mais voou, já que naquela época não existiam aviões potentes o suficiente para carregar esse peso. T-35. Se um único canhão em um tanque já era poderoso, imagine o que 5 deles seriam capazes de fazer. A União Soviética desenvolveu o T-35 na década de 1930 exatamente com esse pensamento. Foram instaladas nada menos que 5 torres de canhão independentes de vários tamanhos sobre o veículo. Em seu interior operava uma tripulação de 11 pessoas que quase lembrava um pequeno exército. O T-35 tornou-se um dos símbolos mais marcantes do poder militar soviético e virou a estrela dos desfiles civis e militares. No entanto, no campo de batalha, as coisas não saíram como o esperado. O tanque era tanto grande demais quanto excessivamente pesado. Comandar 5 torres diferentes ao mesmo tempo era quase impossível, mas o maior problema estava em sua estrutura mecânica. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a grande maioria dos T-35 produzidos foi deixada para trás nas estradas não por fogo inimigo, mas sim por falhas no motor e na transmissão. Às vezes, mais armas não significavam um tanque mais forte. Kugelpanzer. Para que serve este veículo? Até hoje ninguém sabe ao certo. Significando tanque esférico em alemão, o Kugelpanzer foi produzido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua aparência lembrava muito mais uma bola de metal totalmente esférica do que um tanque. Trazia 2 rodas grandes nas laterais que permitiam o seu movimento e uma pequena roda de cauda na traseira para garantir o equilíbrio. Em seu interior, havia espaço para apenas uma única pessoa sentada. O motorista via o lado de fora através de uma fresta estreita de observação na parte frontal e podia atirar com uma pequena metralhadora. Não foi encontrada nenhuma informação precisa nos arquivos alemães sobre qual era a missão exata para a qual este veículo foi produzido. Embora alguns historiadores pensem que ele era um veículo blindado de reconhecimento, nenhum documento foi descoberto para confirmar isso. Capturado pelo Exército Vermelho na Manchúria, este veículo misterioso tem apenas um único exemplar original no mundo, e ele continua exposto até hoje no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. Estes foram apenas alguns dos tanques mais incomuns já desenvolvidos até hoje. Mas e na sua opinião, qual deles realmente merecia ter entrado no campo de batalha? Não se esqueça de compartilhar os seus pensamentos nos comentários.